Hoje vamos começar mais uma aula, a aula de número 9 da nossa revista Betel, que vem falando esse trimestre. Hoje a lição é a lição de número 9 e vamos falar sobre um chamado para a adoração e também um alerta. As nossas escolas bíblicas têm sido às terças-feiras, por isso nós as denominamos de EBT, Escola Bíblica de Terça, diferente de outras igrejas que a escola bíblica é no domingo. Eu sou o pastor Eliezer, sou pastor dirigente da AD Anhanguera, em Goiânia. Os superintendentes da nossa escola bíblica são os evangelistas Jucinei e Valdenils. E nesse tempo de quarentena, a gente tem feito a nossa Hoje, então, a lição é a lição de número 9 e vamos falar sobre um chamado à adoração e um alerta, baseado no Salmo 95. O texto áureo da nossa lição é o Salmo 95, verso 6, que diz: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, alegria, reverência, proclamação, mas também envolve obediência. Os objetivos da lição são os seguintes: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é adoração verdadeira e alertar a palavra de Deus. Nós tivemos um problema terça-feira passada com a internet e parece que esse problema hoje está se repetindo, A internet está travando às vezes, então quero pedir aí desde já, paciência aos irmãos, compreensão. É muita gente fazendo live, Antes de iniciar essa aqui, eu estava dando uma olhada, muitas lives no Instagram, muitas lives no YouTube, muitas lives no Facebook. Isso acaba, de uma certa maneira, deixando a internet muito instável, Então, que os irmãos tenham paciência se por acaso a internet venha a travar. O texto de referência da nossa lição de hoje é o Salmo 95, os versos 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos com louvores e celebremo-lo com salmos. E não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Isso aqui é o texto de referência para a lição de hoje. A introdução da aula de hoje vai falar o seguinte, que os Salmos 95 e 81, que são os objetos de estudo dessa lição de hoje, são convocações ao povo de Deus para a adoração. São também exortações para se lembrar dos poderosos feitos do Senhor e são alertas contra a negligência de confiar e obedecer ao Senhor em todo o tempo. Um alerta. O tópico primeiro é um convite à adoração. Então, o Salmo 95, ele é um convite à adoração, mas também é
um alerta para que os crentes fiquem atentos à palavra de Deus. No subtópico 1 e 1, diz o seguinte: vinde e cantemos, retirado aí, né, do verso 1 do Salmo 95. Então, o subtópico 1, vinde e cantemos. Encontramos inicialmente no Salmo 95 um chamado para o povo de Deus cantar ao Senhor. Lá no verso 1 do Salmo 95 diz: vinde. Esse convite ressalta dois importantes pontos do ato de louvar com alegria. O verso 1 diz, né? Vinde e cantemos, mas de que forma? Com júbilo. Então aqui nós temos como se deve cantar, louvar, celebrar ao Senhor. Com alegria. A gente pode ver essa mesma afirmação no Salmo 100, versos 1 e 2, que dizem: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, o louvar ao Senhor deve estar associado com a alegria de servi-lo, de estar em sua presença. O segundo ponto importante desse convite aqui do Salmo 95, verso 1, é que o louvor deve ser dirigido ao Senhor, a Deus, e não ao homem. O texto diz: vinde, cantemos a quem? Ao Senhor. E aqui no hebraico é específico, né? A Yahvé, o Deus da aliança. Então, o nosso louvor deve ser dirigido somente a Deus. Só Deus é digno de ser todo o nosso louvor. Os nossos louvores devem exaltar o ser de Deus, devem fazer referência às qualidades inerentes ao ser de Deus, devem fazer referência às grandes obras que Deus tem realizado em favor do seu povo ao longo da história. O subtópico 1 e 2 está baseado no verso de número 3 do Salmo 95, que afirma que o Senhor deve ser louvado porque Ele está acima de todos os deuses. Do verso 3 em diante, o salmista vai identificar as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira dessas razões consiste no fato que Ele é o grande rei. Lá no hebraico a expressão é Melech Gadol, o grande rei. E ele está acima de todos os deuses. A expressão, né? De todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outras divindades. E havia uma compreensão equivocada desses outros povos de que Yahvé, o Senhor, o Deus, era local, o Deus de uma pequena nação, e por isso, né, uma das divindades inferiores. Então o salmista, com esse verso 3, rejeita essa ideia das nações pagãs, das nações politeístas. O nosso Deus, o Deus a quem deve ser louvado, o salmista afirma que ele não é uma mera divindade local, um Deus inferior, não. Ele é o grande rei, o Melech Gadol, e ele é aquele que está acima de todos os deuses, né? O Al-Kol Elohim. O salmista aqui então faz uma defesa muito forte de que Deus ele deve ser louvado e esse louvor deve estar recheado de alegria, cheio de júbilo, porque ele é o grande rei e o Deus que está acima de todos os deuses. Vamos aqui para o 1:3.
nas suas mãos estão as profundezas da terra. É o verso 4 do Salmo 95, esta afirmação. O Salmo 95, verso 4 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Então, outra razão para adorar ao Senhor, Yahvé, consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. De acordo com o comentário bíblico da Bíblia comentada, a NVI, as profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses, e o cume dos montes era Yahvé, ele tem jurisdição exclusiva e completa tanto sobre as profundezas da terra quanto sobre as alturas dos montes. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem jurisdição sobre tudo e sobre todos, porque ele é o Criador. De acordo com o Salmo 24, verso 1, isso está muito claro, né? Do Senhor é a terra e sua plenitude. Tudo foi criado por Deus de acordo com o poder da sua palavra, conforme a gente pode ver em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos aqui então para o tópico de número 2, entendendo o que é adoração. O salmista faz um convite, e esse convite é interessante a gente observar. Aqui está a evidência. O Salmo 5, verso de número 6, que diz: ó vinde, a expressão hebraica lá, né, é bou. Há aqui um convite para a adoração coletiva. O Salmo continua dizendo, no verso 6, adoremos, prostremo-nos, ajoelemo-nos. Então nós temos aqui 3 verbos: adorar, prostrar, ajoelhar, que apontam para como deve ser uma adoração. A adoração deve ser de maneira reverente. E o verso 6 continua, né? Diante do, ou seja, a expressão aqui apontando para o objeto da adoração, que é Yahvé. Por quê? Porque Yahvé é aquele que nos criou. Então, resumindo aqui o verso de número 6, ó vinde, há um convite à adoração coletiva. Essa coletiva deve ser, temos aqui os 3 verbos, né? Adorar, prostrar e ajoelhar, e ela deve ser diante do Senhor, Yahvé, que é o objeto da nossa adoração, pelo fato dele ser o nosso Criador e mantenedor. Então, há aqui um convite, né, em 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar. Então, vamos aqui, o 2.1, conceito de adoração. Então, muitas vezes a gente confunde, né, a ideia de adoração com a ideia de cantar ou estar na igreja. A gente usa até um jargão, né? Vamos cantar aqui hinos de adoração, músicas de adoração. Então, muitas vezes confunde-se, né? Achando que o significado de adoração resume-se ao ato de cantar ou ao ato de estar na igreja. Mas adorar vai além das coisas. Cantar é importante, estar na igreja é importante, mas adorar é humilhar-se diante do eterno Deus, observar seus preceitos, render-se à sua vontade. Então, a adoração sempre fez parte da vida do povo hebreu e pode ocorrer de diversas formas. E aqui vamos destacar apenas 2. A adoração informal, que tem a ver com aquela adoração doméstica, né?
Antes da lei mosaica, os patriarcas adoravam a Deus através dos seus sacrifícios, a instrução dos seus filhos, né, com relação aos grandes feitos de Deus. E temos também, na história do Antigo Testamento, a chamada adoração formal ou adoração pública, que foi regulamentada pela lei mosaica, principalmente ali nos aspectos das festas, né? Cada festa tinha os seus aspectos ali de rituais de adoração. Então, eu achei interessante aqui o comentário do Champlin, onde ele fala sobre a questão das raízes da adoração bíblica. Ele diz que as raízes da adoração bíblica devem ser procuradas não nas emoções humanas, mas no relacionamento de Deus e o homem. Portanto, a base da adoração é teológica, ou seja, parte da pessoa de Deus, e não antropológica, ou seja, a partir do homem. Então, a adoração ela é teológica, está em vista a pessoa de Deus. A adoração ela não pode e não é antropológica, está em vista ou está em evidência o homem. Isso tem que ficar bem claro, né? Para que nós adoremos a Deus de maneira correta. O objeto da nossa adoração sempre tem que ser a pessoa de Deus, ou seja, uma adoração teológica e não o homem. O 2:2 fala sobre a forma da adoração. A mulher samaritana, lá em João 4, onde deveria adorar a Deus. Se era no Monte Sião, onde estava o templo de Jerusalém, ou se era no Monte Gerizim, o local de culto dos samaritanos. Então, os judeus e os samaritanos, eles se preocupavam muito com o lugar e com o aspecto exterior da adoração, com seus rituais. Jesus esclarece que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, a adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade da adoração deve ser na substância. Tudo isso é importante, né? Um local para adorar, métodos de adoração, mas nada disso pode suplantar, pode ser maior do que a substância, a essência da adoração, que é a pessoa de Deus. Então, uma adoração que se preocupa apenas com rituais ou com formas, né, não espelha, não reflete os atributos de Deus, não pode ser considerada uma adoração genuína. Vamos então aqui para o 2:3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Ter uma vida de oração, porque através da oração cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Meditar na palavra de Deus. É preciso mergulharmos na palavra de Deus para compreendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, para examinar se as nossas condutas estão agradando a Deus, estão de acordo com a vontade de Deus. E santificar-se, porque no processo existe que desagrada a Deus, que não convém, que não traz edificação. Então, ter uma vida de adoração significa que você deve ter uma vida de oração, uma vida pautada pela meditação na palavra de Deus e uma vida de santificação. No tópico 3, temos aqui um alerta, né? Que é preciso estar atento à palavra de Deus. Dentro desse tópico 3,
nós temos aqui o 3:1, que diz: ouvir a voz de Deus. No Salmo 95, relata lá no verso 7 o seguinte: pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não ser rebanho do pastoreio de Deus implica em estar atento à voz de Deus. Se você procurar no YouTube, você vai ver que as ovelhas não reconhecem a voz daquele que não é o pastor delas. Assim deve ser conosco também. Nós devemos estar atentos à voz de Deus, obedecer os seus estatutos, sujeitar-se à sua vontade, e isso deve ser praticado diariamente, né? Aprende-se a obedecer obedecendo. Essa deve ser a nossa vocação diária, né? Estar atento à voz de Deus. 3:2. Não endurecer o coração. Então, estar atento à voz de Deus tem a ver com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para a gente. É aquilo que você ouve de Deus. Não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então aqui há uma referência lá nos dias de Moisés, né? Onde o povo de Israel estava com um coração endurecido. Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. Então a expressão aqui endurecer consiste em resistir àquilo que Deus está dizendo. Então resistência em acreditar nas promessas de Deus, em acreditar na palavra de Deus, em acreditar na voz de Deus vindo através dos seus representantes, não é? Então, segundo Derek Neider, Meribá e Massá, disputa e provocação, é o significado desses dois nomes, são os qualidades que resumem o espírito azedo e cético, duvidoso de Israel na sua viagem pelo deserto. Então o crente ele não pode refletir esse comportamento lá do povo de Israel no deserto. O crente não pode ter o coração duro, fechado para ouvir a voz de Deus. O crente não pode ter um espírito azedo, incrédulo, como aquele povo de Israel naquele dado momento da história teve. O coração do crente deve estar aberto, amolecido, para que a palavra de Deus, para que a voz de Deus penetre nele. Vamos para o 3:3. O Salmo 95, ele tem uma relação com o Salmo 81. Então o Salmo 81 possui uma relação com relação à sua mensagem com o Salmo 95. O Salmo 81 inicia conclamando o povo à adoração, assim como faz o Salmo 95. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da obediência, assim como o Salmo 95 também faz. O Salmo 85 fala da promessa dessa voz do Senhor. Salmo 81 fala promessa para aqueles que obedecem à voz do Senhor. Os versos 13 e 14 do Salmo 81 diz: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Então aqui no Salmo 81 há uma promessa para o povo de Israel. Se o povo de Israel obedecesse à voz do Senhor, estivesse atento aos caminhos do Senhor, Deus ia abater os inimigos de Israel, Israel ia triunfar. Então é relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. Lá no verso 8 do Salmo 81, repete isso também, né?
Ouve-me, povo meu, eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisse. Aí no Salmo 81, verso 11, Deus diz: mas o meu povo não quis voz. A queixa de Deus, onde ele mostra que Israel preferiu não obedecê-lo, que Israel não quis ouvir a sua voz. Ele diz: olha, Israel me rejeitou, né? Israel não me quis. Então, o Salmo 81 é para a gente, assim como o Salmo 95, traz para nós importantes lições, né? Além de cantar, além de celebrar, além de ouvir a voz de Deus, é necessário andarmos nos caminhos do Senhor, vivermos conforme a sua vontade, para que nós possamos alcançar os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. A nossa próxima lição, a lição de número 10, tem como título, né, Rendendo Graças ao Senhor, e vamos falar sobre o louvor como resultado da confiança, sobre o caráter de Deus e sobre o agir de Deus. Antes da oração final, para nós encerrarmos aqui essa live, quero pedir desculpa aos irmãos, porque a internet parece que estava travando aí, né, muitas vezes. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos tenham compreensão, né, e saiba nos perdoar. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, que a sua mão, Senhor Deus, seja sobre cada vida, Senhor Deus, que agora essa live, com suas respectivas famílias. Em nome de Jesus, pedimos a sua bênção. Amém. Então, que Deus abençoe. Mais uma vez peço desculpas pela internet, lentidão, travamento, e que Deus abençoe tremendamente a sua vida e muito obrigado por sua audiência.